pessoas! Como você tá? Hoje eu vou falar de um livro que eu gostei, assim, demais, tá na lista dos meus preferidos, sem sombra de dúvida, porque ele é muito bom. Se chama Easy, da escritora Tamara Weber, e é uma capa bem legal, gostei bastante. Retrata bem a história, muito bem, aliás. Esse livro, apesar de ter um nome Easy, não foi tão easy de ler, porque ele é bem sufocante, bem pesado. É uma história que, infelizmente, a gente sabe que acontece e que existe, né? E então por isso que foi meio sufocante, mas assim, como livro, como história, como o todo, é muito bom mesmo. Começa falando da Jaqueline. A Jaqueline, ela tá na faculdade e ela vai numa festa de é tipo uma república deles lá. E a menina que dorme com ela no quarto, que divide o quarto com ela, faz parte dessa república, dessa comunidade que eles falam, da fraternidade que eles chamam. E era pra ser uma festa normal, se não fosse pelo incidente da noite que desencadeou todo o resto. Aconteceu que ao final da festa, Jaqueline estava indo embora porque ela não conhecia muitas pessoas e não gostava muito de festa, então ela foi embora um pouco mais cedo. E indo pro carro, ela estava procurando as chaves, e quando ela foi abrir o carro para entrar, um cara que supostamente é amigo do ex-namorado dela tentou estuprá-la e foi muito tenso. E a Tamara, ela tem uma forma de escrever que é bem descritiva. Então deu pra imaginar, o livro inteiro deu pra imaginar todas as cenas. E essa marcou no meu cérebro porque foi... Eu acho que eu nunca vi uma cena parecida com essa em livro. E dá pra você... Eu me senti na cena. Foi profundo. Mas o ponto é que esse cara tentou estuprar a Jaqueline e ela tava em defesa porque... tipo, ela não tinha como escapar. E do nada surgiu um cara e salvou ela. Assim, como se caísse do céu. Na verdade foi tipo isso, ele tipo caiu do céu. E salvou ela, deu uma puta surra no cara e levou ela pra casa, cuidou dela, mesmo que ela estivesse morrendo de medo. E a partir disso eles começaram a se comunicar. Porque todo e qualquer lugar que ela ia, esse cara tava lá. Esse cara chama Lucas. E todo lugar que ela ia, o Lucas tava lá. Era como se fosse mágica mesmo. Parecia que ele conseguia ler a mente dela e seguir os passos. Era incrível. Então, no fim das contas, eles estavam se comunicando, se aproximando, conversandinho. Mas ainda assim, ele agia muito obscuramente com a Jaqueline. Parece que ele tinha muitos segredos, mas de qualquer forma ele estava ajudando muito ela. Nesse meio tempo, como eu disse, a Jaqueline terminou com o namorado dela e ela tava, tipo, desolada porque, nossa, eles tinham construído quase uma vida juntos. Ela se mudou pra outra cidade pra cursar essa faculdade só pra ficar perto do cara, e quando eles começaram a faculdade eles terminaram. Então pra ela foi tipo, o que bosta eu tô fazendo na minha vida? Que eu larguei tudo, larguei minha família, larguei minha casa, meus amigos pra vir estudar com você e você me larga, cara. Como assim? Que sacanagem. Então ela acabou perdendo vários dias de aula e uma prova muito importante também. E pra compensar isso, ela conversou com o professor e ela podia fazer um trabalho pra substituir essa nota, só que tinha que ser o trabalho. Eu achei bonitinho porque esse livro, ele é muito humano, ele é muito real, ele é muito verdadeiro. Até o professor, ela explicou pra ele o que tinha acontecido, né? E ele podia dar uma moral pra ela e falar, filha, oi, acorda. Mas não, ele fala que a filha dele também passou por isso, então que entendia o que ela estava passando e por isso que ia ajudar ela com esse trabalho. Então, meu, obrigada, pessoas existem assim, sabe? É bom saber que os livros, eles não são somente ficção, só coisinha pra encher a sua cabeça. Não! Existem livros que têm histórias reais e com pessoas reais, né?
Sim, poderia acontecer com qualquer um, infelizmente. Ainda assim tem quem te apoie, quem te ajude, quem queira seu bem. Bom, mas enfim, para a resolução desse trabalho, que era muito longo, o professor disponibilizou um monitor. Esse monitor, que eu não lembro o nome no caso, o monitor no começo ele assinava como LM, e depois ele começou a falar que era o Sr. Maxfield, e então que era London Maxfield. E então ela começou a chamar ele de Maxfield, ou Max, ou London, e começou a se comunicar muito com ele. E não dava pra ela participar das aulas de reforço, porque ela tinha que fazer N coisas na vida. Então tudo que eles tinham de contato era por e-mail, e de qualquer forma, ainda assim, ele ajudava muito ela. A coisa começa a complicar quando ela descobre que o cara que salvou ela, que é o Lucas, estava na mesma sala dela, da única matéria que ela tinha que fazer e que ela tava no caso de reforço, e ele tava na aula dela e ele era um cara tipo Deus, sabe? Aquele que você pensou pra sua vida. Talvez não, porque muitas pessoas pensam em caras bombados, mas eles eram fortes. Enfim, um cara que tipo meninas morreriam, e na verdade no livro meninas brigavam por ele, se jogavam em cima dele. Ele podia ter quem quem ele quisesse. E no caso, ele queria a Jaqueline. No decorrer do livro, a gente vê que, na verdade, ele não salvou ela por simplesmente salvar porque ele estava passando por ali. Na verdade, ele já andava observando ela já fazia um tempo. E percebeu que ela faltou nas aulas, percebeu que ela tava, tipo, deprê. E quando ele viu que era a chance dele de conhecer ela, de ajudar ela, ele não mediu esforços. E tanto que ele deu uma surra federal no cara. E quase acabou com ele, quebrou o nariz, etc. Apesar deles terem esse contato super próximo e serem super fofos um com o outro, o Lucas ele continua escondendo alguma coisa dela. E eles não podem ter desse relacionamento, eles não podem namorar. Porque no fim ela descobre que ele é o Maxfield. Ele assinava como LM, como London, mas ele era o Lucas Maxfield. Então ele não pode ter relacionamentos com os alunos dele, entendeu? É contra as normas da escola. E isso dificulta bastante, porque eles tinham que se encontrar escondido, eles tinham que encontrar uma forma de se relacionar, mas era difícil, porque o único lugar que eles mais se encontravam era na escola. Na faculdade, no caso. E eu insisto em chamar de escola, eu não sei porquê. Eu chamo a minha faculdade de escola. Whatever. O Lucas acabou se tornando pra Jaqueline o porto seguro dela, porque ele entendia o que ela estava passando, ela não sabia porquê, mas ele era super compreensivo, carinhoso, acolhedor, fazia ela se sentir a pessoa mais segura do universo de longe, porque ele fazia tudo pra ela se sentir bem. Mas apesar deles estarem tendo esse... Nossa, que palavra horrível! Apesar deles estarem nesse relacionamento, de estarem se conhecendo, eles não conseguiam ultrapassar uma barreira, que era o do sexo. Porque ela estava muito traumatizada, com razão, né? Porque a gente tem que combinar que não é a coisa mais agradável do universo, na verdade não é nada agradável e ninguém merece ser estuprado. Então ela estava se recuperando desse susto ainda, queria estar muito com o Lucas, que fazia muito bem pra ela, mas ao mesmo tempo tinha muito medo. E é totalmente compreensível. Tudo piorou quando o cara que estuprou ela uma vez tentou estuprar ela de novo, na casa dela. Tipo, oi, você quer me estuprar no lugar onde tá todo mundo te olhando, cara? Como assim? A sorte é que ela pensou muito rápido, porque assim, a casa dela era de andares. Não é bem uma casa, é tipo um condomínio. E são vários quartos e as pessoas alugam, né, ou ganham da faculdade, eu não sei exatamente como acontece nos Estados Unidos, mas você tem direito a esse quarto. E a lavanderia do andar dela estava muito cheia, então ela foi no andar de baixo, pela escada. E quando ela foi subir, o cara estava lá. E ele tentou estuprar
Tá difícil falar essa palavra hoje. Ele tentou estuprar ela na escada, mas ela pensou muito rápido, falou, não, vamos pro meu quarto pelo menos, porque, né, é mais humano, menos invasivo talvez, né, no meio da escada onde todo mundo pode passar. Ela teve uma sacada muito boa que foi gritar, tipo, contar pra todo mundo que ele tava ali falando pra ele que ele não ia entrar no quarto dela de jeito nenhum, então pelo menos tinha alguém ali pra ouvir e salvar ela. As pessoas acharam que ela tava sendo muito saidinha, porque tinha acabado de namorar um cara e tava ficando com um amigo dele, e então os caras falaram muito. Mas ela sabia no fundo do coração dela que na verdade não era nada disso, e ela na verdade precisava fugir deles, porque ela não queria isso. Tá bom pra você de problema? Porque tem mais, meu querido, veja bem. Teve outra festa lá na fraternidade. Tá bom de problema aí pra você, cara? Então segura aí que ainda tem mais. Teve outra festa na fraternidade. O cara que tentou estuprar a Jaqueline tava lá. Ele tava bem de olho nela. E o ex-namorado dela tentou conversar com ela, puxou ela de canto, assim, mas... Primeiro que ela já tava com o coração partido, ela não ia cair fácil na dele. E ela poderia se defender, né, pedir a ajuda dele, e foi isso que ela fez. Os dois brigaram feio, mas não passou muito disso naquela hora. Acontece que depois os caras embebedaram uma menina e estupraram ela. Isso, os caras, não o cara. Então, a menina tava assim, traumatizada, morrendo. Não, morrendo não, mas tava morrendo por dentro, vai. Ela estava... Tipo, meu... Por quê? Então eles encorajaram ela a fazer uma denúncia, já que a Jaqueline não fez, ela encorajou outra menina a fazer, disse quão era ruim. Outras pessoas que já tinham visto alguma coisa parecida ou tiveram uma experiência horrível dessa na família, encorajaram, e no fim das contas ela saiu da faculdade, não queria continuar lá por motivos óbvios, né, apesar de a faculdade em si não estar envolvida. Tudo gera uma consequência, e a consequência foi ela não conseguia mais ficar lá. Ok, beleza. E aí, como é que tudo isso se resolve? Tudo isso se resolve da seguinte forma. A Jaqueline descobriu que a mãe do Lucas tinha falecido de forma brutal e decidiu pesquisar um pouco mais sobre a vida dele. Ela descobriu que a mãe dele foi estuprada e muito maltratada pelo cara, e isso deixou ela mais assustada ainda. E nesse momento ela entendeu por que ele cuidava tanto dela, por que ele era tão protetor, por que ele tinha tanta preocupação. Porque ele não gostaria de ver a mesma coisa acontecer duas vezes com duas pessoas que ele ama. Então isso, sim, isso faz dele a pessoa mais fofa do universo neste momento. Meninas, bora achar um Lucas aí, assim, né, protetor, quem sabe. Mas ainda tem mais, porque ela descobre que o professor que deu a chance dela se recuperar com o trabalho é tipo o pai do Lucas. Porque quando a brutalidade aconteceu com a mãe dele, o pai tinha ido viajar e falou pro Lucas que ele era o homem da casa, que era pra ele cuidar da mãe dele. Mas não falou, tipo, por mal, porque ele era uma pessoa ruim, tipo, você é o homem da casa, você tem que cuidar da sua mãe. Não, tipo, ô cara, cuida da sua mãe, hein? Como qualquer pai fala, porque é a preocupação com a mãe, é a preocupação com a mulher em geral. E isso fez ele se sentir muito culpado. E ele não ia poder se sentir culpado duas vezes. Quando tudo isso aconteceu, eu não lembro o nome do professor, mas ele morava do lado da casa dos Maxfield e ajudou ele a se recuperar, a conseguir ajeitar as coisas na casa e tal. Só que o pai do Lucas, ele nunca superou isso. Então ele foi morar numa casa de tipo um interiorzinho assim no lago, porque ele queria ficar sozinho, ele não conseguia ver pessoas, ele não conseguia ver a casa. E aí foi nesse momento que o professor se tornou meio pai do Lucas. Ajudou ele com a monitoria, ajudou ele com a faculdade, cedeu uma parte da casa dele, que era tipo um segundo terreno pra ele morar. Então assim, tudo que o Lucas tem, ele deve ao professor. E a Jaqueline descobriu isso também e viu como era lindo, né, no final.
O final, claro, eu não vou contar, porque esse final é digno de ser lido, é digno de pegar o livrinho aqui, ó, juntar aqui na cabecinha, ler. Velho, sério, você pega esse livro, você lê em um dia, se você bobear, porque é uma história tão cativante e é uma veracidade tão grande que você não consegue parar de ler. Ele é tipo um dos meus queridinhos agora. E com certeza tá no meu top 10 de livros. E é um livro que eu com certeza indicaria para qualquer pessoa. O maior problema, assim, do livro é que não dá pra indicar pra qualquer pessoa, porque tem algumas ceninhas de sexo. E apesar de ser muito sutil, tipo, as imagens elas são descritivas, que nem eu disse, mas é lindo de ler, sabe? Sentir a relação dos dois, é tudo muito sutil, não é nada explícito, não é nada nojento, feio, é lindo. Sério, leiam esse livro, cara, leiam esse livro, por favor. Se você já leu, não esqueça de comentar, conversar comigo sobre ele. Eu gostaria muito de saber se outras pessoas já leram, se acharam a mesma coisa que eu. Eu dei nota 10 pra ele, como eu disse pra vocês, eu tô dando notas agora pros livros, e ele com certeza foi nota 10, porque o livro que me cativa ao ponto de eu conseguir parar a minha vida inteira pra ler ele em 2 dias é digno de 10. E, como eu disse, é história da gente. Não da gente porque a gente já viveu isso, mas é porque a gente sabe que existe, não é mera ficção, não é coisa de amorzinho que você acha que é platônico, que nunca vai acontecer na minha vida. Não, é real, isso acontece, gente, isso existe e precisa ser denunciado. Essa foi a informação, uma das informações mais importantes que o livro passou pra mim foi: aconteceu alguma coisa com você? Denuncia, denuncia. Se você ficou sabendo de alguém, se você viu alguém, mesmo que você não conheça a pessoa, gente, denuncia, porque se o cara ou a mulher, né, sei lá, existe tudo nesse mundo, fez uma vez, vai fazer outra e outra e outra. E a gente sabe que no Brasil as leis são brandas e que nem todo mundo é preso, que nem todo mundo consegue a reabilitação, né, voltar para a sociedade de forma limpa. Mas é importante, porque se um tem a coragem de denunciar, todos têm a coragem. E quando junta muitas pessoas, a força é maior e o recado também é maior. Então fica a dica que o livro me passou, que eu passo pra vocês agora. E a outra dica que eu passo é: leiam este livro, por favor, e me contem o que acharam. Não se esqueçam de seguir nas minhas redes sociais. E como eu disse no vídeo anterior, na comemoração de 2 anos do canal, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora nós temos um link direto pro YouTube, cara, isso é demais! Agora a gente não precisa mais procurar o nome Priblioteca na busca do YouTube, a gente pode digitar só youtube.com/priblioteca e vai redirecionar direto pro canal. Isso é incrível! É o melhor presente de todos! Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha de vocês e compartilhar com outras pessoas também. Tchau! Até o próximo vídeo! Tudo só piorou quando o puto do cara que tentou estuprar ela uma vez tentou estrupar ela de novo, sacou?